agora vamos falar da saúde da mulher. Existem vários métodos anticoncepcionais que a mulher pode usar para evitar a gravidez. O mais comum é a pílula, mas além deles tem o DIU, adesivos, injeções e cada um se adapta diferente a cada organismo. E para saber como eles funcionam, quais são as diferenças deles, hoje nós recebemos a médica ginecologista Patrícia Oliveira. Patrícia, bem-vinda novamente, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder esclarecer um pouco mais, os telespectadores, homens e mulheres, sobre os métodos possíveis para que ninguém tenha uma gestação indesejada. E qual é a importância desses métodos hoje em dia para nós mulheres? Então, o método te traz uma independência, Você não fica dependente de ninguém para tomar a sua decisão se você quer ou não quer engravidar. Porque a gestação pode ser ótima, pode ser uma ótima escolha a maternidade, mas se você tivesse preparado para isso. Você está ali no oba-oba, no meio do carnaval, daqui a pouco se descobrir grávida, aí já são outros 500, Então assim a gente tem liberdade de não depender do homem fazer uso da camisinha para que a gente se proteja. Claro que a gente não vai se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente vai se proteger contra uma gravidez fora de hora. E a gente costuma muito ouvir da pílula, do anticoncepcional mais comum, até antigamente era o que mais falava, e hoje existem várias formas. Quais são essas formas de prevenir a gravidez? Então, a forma mais antiga do mundo é a camisinha, que era feita antes de tecido do intestino do carneiro. E depois, foi se adaptando, tem de látex, tem de silicone, enfim. Temos também hoje em dia a camisinha feminina e as camisinhas elas protegem tanto contra a gestação, e também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Depois, na década de 60, surgiram as pílulas, que foi um boom, porque Novidade. Não só você consegue controlar uma gravidez que você não quer, mas também você consegue saber quando é que o seu ciclo vem. Isso traz uma independência que tá louco, E todos esses anos, desde a década de 60, a gente tem o nascimento de muitos tipos de pílula. Só que a pílula tem indicações, Tem mulheres que não podem usar. Por exemplo, você que está me ouvindo, você tem hipertensão, você tem alguma doença cardiovascular, você está muito obesa, você é tabagista, você já tem um risco cardiovascular, você deve evitar as pílulas combinadas. As pílulas combinadas são aquelas que a gente faz a pausa para menstruar. Tem algumas hoje em dia que a gente pode até usar contínuo, mas a maioria são aquelas que têm 2 hormônios. Essas não pode porque você aumenta muito o teu risco de trombose. Depois a gente tem as mini pílulas, que são só progestogênio. Então essas sim, podem ser usadas por mulheres mais velhas, podem ser usadas por quem está amamentando, pode ser usado por hipertensas, porque tem qualquer fator de risco, porque elas não te dão o risco de trombose. Mas a pílula tem aquela coisa, tu tem que te lembrar de tomar. E eu já tive casos, por incrível que pareça, que a mulher não estava se sentindo bem, ficava enjoada e dava pro parceiro tomar. Meu Deus, pelo amor de Deus, gente. Jesus, onde que eu tô? A importância Socorro. da educação sexual, que sempre falamos, E da educação em geral, Porque tu vê que a pessoa não tem noção. E a gente tem aqui outros métodos para as mulheres que também não podem tomar, que é DIU, a gente tem aqui anel. O anel, e aqui eu Qual trouxe é a para a gente ver a diferença? colocação do DIU. Então, as pílulas dependem da tua memória, e a via oral aumenta o risco de trombose, exceto a mini pílula, que é a pílula de progesterona. Hoje em dia, a gente tem os métodos de longa duração. Os métodos de longa duração são os mais seguros porque não depende da tua memória. Então, a gente tem o DIU, Esse aqui é um DIU que já vem com o aplicador, então ele não é tudo isso aqui. Isso aqui é só para poder passar pelo canal da vagina. O DIU é só o verdinho, o DIU pessoal. é só essa pontinha aqui. E a gente tem vários modelos, Então, ele cabe na palma da mão, Bem pequenininho. Bem pequenininho, aqui. E ele é colocado através desse dispositivo dentro da vagina. Então, eu preciso... Olha como é que é o útero. O útero, ele é inclinadinho, ou para cima ou para baixo. Se eu coloco o DIU reto, eu vou perfurar o útero. Então, eu preciso, pela vagina, tracionar esse útero para que ele fique na horizontal e eu consiga colocar o DIU lá dentro sem perfurar. E para essa manobra, eu posso ter um pouco de dor, Algumas mulheres acham tolerável, outras não. Umas precisam de anestesia, outras não, enfim. E o DIU tem vários modelos. Tem o que tu vai menstruar, que é o DIU hormonal, e aquele que vai reduzir a tua menstruação, até mesmo te deixar sem menstruar, que é o DIU hormonal, que a gente também tem 2 modelos. A gente tem um implante, que a gente põe embaixo da pele com anestesia local. Então, para adolescentes, quem não teve a primeira relação, ou quem quer um método de colocação mais fácil, menos dolorosa, a gente tem um implante, que ele dura 3 anos. E é só de progesterona, então também não tem risco cardiovascular. E depois a gente tem os métodos de média duração, que é o anel vaginal, que é esse anel de silicone,
que também é pequeno, eu coloco de qualquer jeito, você mesmo coloca em casa, dentro da vagina. É que essa minha vagina é dura, minha senhora. Essa vagina é que essa pessoa ela não tinha relações. Então a vagina dela é dura. Tu enfia de qualquer jeito lá, porque como é que ele funciona? Ele funciona pela liberação do hormônio com o calor do corpo. Tá? E dura quase 30 dias. E a gente tem um adesivo, que a gente troca uma vez por semana. Então, esses métodos de média duração e de longa duração são mais fáceis para as mulheres esquecidas. Doutora, muito obrigada pelas ajudas. O mais importante aí para a mulherada de casa é sempre consultar. Obrigada mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço.